Boa tarde, gente, tudo bem? Olha, chegou o cônjuge agora, Marlon. Boa tarde, gente, tudo bem? Vai ficar meio ruim essa gravação, né? Eu falo boa tarde, aí um comentário, um boa tarde de novo, mas agora é oficial. Boa tarde, gente, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui com a gente. A gente está aqui com o Everton, o Igor, a Isabelle, a Kika e o Marlon. E só para dar uma recapitulada, tá, gente? Essa é a terceira aula de estágio do nosso semestre que iniciou agora. E na primeira aula eu passei todas as orientações gerais para você iniciar o estágio ou continuar, né, o estágio. Na aula passada eu dei todas as orientações nos mínimos detalhes sobre como que preenche o contrato de estágio, como que procede, né, com o contrato de estágio. Então, quem não assistiu a primeira aula e a segunda aula, é muito importante que assista, porque essa terceira é um outro assunto e é uma continuação, tá? E hoje, finalmente, a gente vai explicar, eu vou explicar para vocês, e vocês vão, né, aí participando também, que é sobre o preenchimento do relatório de estágio. Vocês podem até falar assim, mas professor, o relatório de estágio não é um relatório final de estágio? Não é só no final que é para fazer? É para entregar no final, mas muitos alunos, e é o que eu recomendo também, que você vá fazendo o relatório durante o estágio. Porque quando você termina, você não tem que ter aquele trabalho de fazer um relatório do zero. Então, você já vai anotando algumas coisas ali, já vai preenchendo, e quando você termina o estágio, é só finalizar o relatório para entregar. Tá joia? Então, eu vou tirar a minha câmera aqui para ficar menorzinha e está aparecendo na tela para vocês já o relatório, o esqueleto, né, o modelo do relatório de estágio para vocês. Gente, como que vocês vão ter acesso a esse modelo de relatório, tá? Eu vou mandar para vocês, para o WhatsApp da turma hoje, o meu recadinho habitual das quintas-feiras, com a gravação da aula de hoje e com esse modelo de relatório, tá? Aí é só vocês baixarem no celular, no tablet, no computador, é melhor. E quando vocês forem fazer o relatório de vocês, é só preencher do jeito que a gente vai verificar hoje. Importante também, gente, hoje é a terceira e última aula explicativa, tá? Expositiva dialogada. A partir da semana que vem, a gente começa os plantões de dúvidas de estágio. Então, se por acaso você não tem nenhuma dúvida, está fazendo normalmente o seu estágio, está iniciando, né? Está fazendo tudo certinho, você não precisa vir na aula de plantão de dúvida. Então, vem aquele aluno que precisa tirar alguma dúvida específica do relatório dele, alguma coisa específica de uma aula gravada que ele assistiu e não conseguiu entender, de alguma coisa nova, né, que surja lá de dúvida, aí é só vir que todas as quintas, do meio-dia a 1h, ou das 6 às 7 da noite, eu estou aqui para tirar as dúvidas, tá bom? E esse ano, né, a gente tem essa novidade que os alunos da manhã e da noite podem entrar na orientação da manhã e da noite. Então, vocês têm essa opção de 2 horários, vocês veem como que é melhor, tá joia? Então, passada essa introdução, a gente vai aqui iniciar a explanação sobre o preenchimento do relatório de estágio. Antes de eu começar, gente, alguém tem alguma dúvida específica que quer perguntar disso que eu já falei, ou posso seguir? Acho que posso seguir, né? Qualquer coisa, vocês podem mandar dúvidas no chat, que eu estou sempre de olho aqui, ou levantar a mãozinha aí, abrir o microfone, tá? E falar. Vamos lá, vamos retornar aqui então. E qualquer coisa que acontecer aí com a tela, se o relatório parar de compartilhar alguma coisa, vocês também me avisam, por favor. Então, deixa eu ir lá até o relatório, senão eu não consigo ver. Então, vamos lá, gente. O relatório, assim como o contrato de estágio, ele é muito simples, porque ele já vem pronto. É só você preencher as lacunas vazias com os seus dados, tá? Eu preciso pegar, só um minutinho, eu preciso pegar o teclado aqui, que eu esqueci desse detalhe, que eu vou ter que preencher com vocês. Então, o relatório de estágio, ele já vem com um papel timbrado, ali da Ítalo, né? Com o logotipo da Ítalo ali em cima, já vem escrito Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Você vai preencher essas partes que estão aqui em cinza, tá? Então, você não vai conseguir editar os campos que já existem, você vai conseguir editar o que você tem que preencher. Então, vamos lá.
Vamos pegar o exemplo aqui de um aluno que está conosco hoje, que eu consiga ver o nome inteiro. Vamos lá. Marlon Rafael de Oliveira foi o sorteado de hoje, o perseguido. Brincadeira, Marlon. Vamos lá. Então, assim, nome. Marlon. Opa, já errei. Rafael de Oliveira. Então, a gente vai fazer uma simulação do relatório do Marlon. Então, vamos lá. Daí, o Marlon vai colocar o ID dele. Vamos supor que é 56789.2. Fictício, tá? O curso, teatro. Ou, se vocês quiserem colocar, tá? Licenciatura em teatro. Ok? Nível de ensino. Aqui é o nível de ensino que você estagiou. Então, se você vai fazer um relatório, vamos supor que o Marlon deve estar no 6º já, né, Marlon? Então, vamos supor que ele vai estagiar no ensino médio. Mas vamos supor que o Marlon não fez o estágio no semestre passado no Fundamental 2 e está fazendo agora no Fundamental 2 e no médio. Então, ele vai colocar anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Vamos supor que o Marlon não fez nem no 4º, nem no 5º, e agora quer fazer tudo no 6º, né? Que eu espero que não seja isso. Então, anos iniciais do ensino fundamental, vírgula, anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Então, você vai colocar aqui qual é o nível de ensino do estágio que você fez, que você vai fazer o relatório. Mas vamos supor que o Marlon fez tudo bonitinho, no tempo certo, lindo, maravilhoso, e vai fazer agora um estágio no ensino médio. Então, coloca ali no nível de ensino qual é o nível de ensino que você está fazendo estágio, que você vai confeccionar esse relatório. Local, gente, São Paulo. Sempre, tá? Porque vocês estudam numa instituição que está em São Paulo, tá? Capital, na cidade de São Paulo. Então, local São Paulo e o ano 2023. Ah, professora, mas é o relatório do ano passado, que eu não terminei, não fiz. Você está entregando esse relatório em 2023, tá? Então, o ano é 2023. Aqui a capinha, gente, olha que fácil de fazer. Só preencher seu nome, seu ID, o curso, o nível de ensino, o local e o ano. Ótimo, vamos passar para a próxima página. Folha de rosto. Tem que preencher de novo, professora? Tem. Marlon Rafael de Oliveira. ID, não lembro qual que é, mas vou colocar outro aqui, tá? Mas é o mesmo lá de cima. Ah, vamos fazer certo, né? Vamos copiar e colar daqui esse fictício que eu fiz. Copiar. Vamos lá, colar. Vamos colar aqui direitinho para não dar bafão. Isso. Curso. Licenciatura em teatro. Eu ia colocar em estágio. Teatro. Nível de ensino. Ensino médio. Aqui na folha de rosto fala, né, a que se destina esse relatório. Então, tá aqui, ó. Trabalho apresentado à disciplina, estágio supervisionado, curso, licenciatura em teatro. Nível de ensino, ou todinho ou sem não, ensino médio. Como requisito parcial, né, que é uma das coisas que você tem que fazer para obtenção do diploma. Todd, vem aqui. Gente, desculpa. Local qualquer, São Paulo. Olha, vem cá. Não, senta aqui. Desculpa, gente. São Paulo. E o ano 2023. Vem cá, Todinho. Gente, dá licença. Aqui. Vem, Todd. Vem. Isso, bom aqui. Desculpe-me. Vamos lá, continuando, gente. Aqui começa o preenchimento marrom, tá? Então, aqui, identificação do aluno. Você fala, professora, é a terceira vez que eu vou escrever meu nome. Que isso, já gravei que é o Marlon. Mas vamos lá. Marlon Rafael. Nunca mais esqueci seu nome. É o Marlon. Seu nome artístico é assim também, Marlon?
ID, vou colocar qualquer número para não precisar. Ah, não, vou colar aqui. Aí sim tem uma coisa diferente, gente. Vamos supor que o Marlon está no 6º semestre. Está no 6º, Marlon? Olha eu viajando aqui. Daí ele fala, não, professora, eu estou no outro. Aqui, vamos lá. Vamos responder, vamos lá. Continuar. Quinto. Está no 5º, Marlon, passado. Mas eu vou simular aqui. Vou colocar 5º aqui, então. Vai. Bafão. Marlon, 5º semestre. Nascimento. Vamos lá. 8/12/81. Não sei, tá, gente? 81 não. Vou colocar 89, para não ficar ofendido. Não sei nem quantos anos é 89 aqui. RG, vamos lá. 30.688.401. Sim. Endereço. Rua Geraldo Leme 33. CEP 046-75-010. Bairro Jardim Carolina. Celular 11 986474112. Coloquei no lugar errado, ó. Se eu coloquei no lugar errado, tem que fazer tudo de novo. Desgraça. Não, gente. Tira daqui, ó, recorta e põe aqui. E-mail. Marlon. Cadê? Pode estar colocando no lugar errado de novo. Ó. Tomar cuidado com isso aqui. marlonator@gmail.com. Aqui. Aí, gente, essa é a identificação de vocês. Então, é bem facinho de preencher. Identificação do estágio. É em artes visuais? Não. É em educação física? Não. É em filosofia? Não. Letras? Não. Teatro? Ok. Coloca um X aqui, maiúsculo, no teatro. Nível de ensino. A gente falou que era ensino médio. Vou deixar ensino médio, tá, Mário? Vamos mudar aqui que é Fundamental 2. Aqui. Então, já está preenchido a identificação do estágio. Identificação do supervisor, tá, gente? Então, você vai ter que colocar o nome do supervisor de estágio lá da escola, que é o professor, tá, principal, com quem você está fazendo estágio. E aí você vai colocar, por exemplo, Maria Silva. Vou ser bem sucinto. Ano da conclusão do curso que ela fez, tá? Então, vamos colocar 2008. Local, ela se formou na USP. Titulação, licenciado. Curso que ela fez, que tem que ser, tá? Artes visuais, artes cênicas, artes isso, tem que ser um curso de graduação em artes. E o registro profissional não tem, porque é só no caso aqui do quê? Da educação física. A joia que tem o CREF. Então, passou aqui. Relatório, gente. Aqui, ó, na parte cinza, vocês vão escrever na introdução. Apresentar, resumidamente, os objetivos, resultados e importância do estágio, tá? Então, você vai redigir aqui, tá? Os objetivos. Pode fazer 3 parágrafos. Do estágio são os de proporcionar ao aluno universitário a vivência, pode ir, prática em ambiente escolar, fazendo as devidas relações com o que foi estudado na graduação, com a prática pedagógica in loco, que é lá no local, tá? In loco, com professor devidamente habilitado e estudantes. Então, você faz, assim, 3 parágrafos. Um, você fala dos objetivos, o outro, você fala dos resultados. Os resultados obtidos, os resultados dessa experiência proporcionaram o
uma integração com a realidade educacional brasileira. Parará, 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 fala dos resultados que você teve e da importância. Se fez importante a realização do presente estágio, pois me preparou ainda mais para a futura, como fala? Atuação não profissional em ambientes escolares, bem como parará, 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 tá? Então, é interessante vocês fazerem 3 parágrafos distintos, porque está pedindo 3 coisas. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui, gente, essa parte aqui. Aqui, ó. Fica melhor, tá? Então, o que acontece? Você escreve 3 parágrafos, tá? Se você quiser diferenciar, inclusive, você pode dar Opa, eu ia falar, pular uma linha aqui, ó, para falar, né, os objetivos, aqui, os resultados e que se fez importante. Daí você fala por que você achou importante fazer estágio, tá? Vamos lá. Aí a segunda parte, gente, aqui do relatório em si é análise detalhada do estado. Então, você vai descrever tarefas, comunicação, estratégias e tá? Eficiência, no mínimo 15 linhas. Então, você pode fazer 5 linhas, 3 parágrafos com 5 linhas. Então, você vai falar as tarefas por mim realizadas no estágio foram as de observar aulas de artes, vai enchendo, né, aquela texto mais grosso, artes nos anos iniciais do ensino fundamental, mais especificamente, daí vamos supor que o Marlon estagiou no 6º e no 7º ano. No 6º e 7º ano, tarefas. Também fiz participação nas aulas, ajudando o professor com as atividades pedagógicas, observando e aprendendo diversas práticas didáticas e, por fim, tive a oportunidade de reger uma aula que foi planejada por mim e pelo professor com base no planejamento pedagógico do ano. Então, isso daqui só sobre as tarefas, tá? O que você fez no estágio? Eu participei também de reunião dos pais, participei uma vez de reunião dos professores, eu observei os alunos no pátio, eu pude ver a relação entre os alunos na sala, como que eles se comportam, também ver a personalidade deles, as características, né, daquela faixa etária. Quando por exemplo, quando eu auxiliava os alunos, era muito gratificante saber que eles estavam aprendendo por uma ação pedagógica minha e tal. Então, você vai falar, a comunicação com o professor foi muito interessante, o professor estava aberto a isso, aquilo, ou não, né? A comunicação com o professor foi muito difícil, ele não gostava da minha presença lá, dificultou algumas coisas, mas foi válido, né? Por isso, as estratégias e a eficiência. Muitas estratégias didáticas eu já tinha visto na faculdade, com a professora Cláudia, brincadeira, na faculdade, e lá eu pude, né, ver na prática como que foi, também conhecer novas, etc., e foi muito eficiente, porque eu aprendi bastante em relação, né, à prática pedagógica propriamente dita, à realidade da escola, ao contexto, a essa relação professor-aluno, tá. Então, gente, tem que ser um relatório
que você tem que descrever as tarefas, a comunicação, as estratégias, a eficiência do estágio em, no mínimo, 15 linhas. Tá joia? E as considerações finais, né? Você vai escrever aqui mais, mas você vai para as considerações finais. Você tem que apresentar finalização das questões abordadas na introdução, tá? Então, se na introdução você falou dos objetivos, você tem que colocar se os objetivos foram alcançados, tá? Então, você vai colocar lá. No presente estágio, pude vivenciar, não, pude observar com uma grande gama de detalhes as aulas de artes do 6º e 7º ano do ensino fundamental, contribuindo para uma análise interessante do processo pedagógico, bem como assim. Entretanto, a experiência, de... Estou tudo inventando aqui, tá, gente? A experiência de participar e reger aulas foi infinitamente mais proveitoso pelo fato de poder interagir com os alunos, como fala? Contribuindo para a construção do conhecimento deles e podendo até avaliar a aprendizagem. O contato com o professor também foi muito satisfatório, visto que me proporcionou conhecimentos práticos e detalhes de planejamento e cotidiano escolar. Tá? E aí você vai falar, pegar tudo que você colocou na introdução, tá? Que também os resultados e a importância, e vai voltar lá e vai falar, nossa, foi muito importante para a minha formação, né? Mesmo que eu tenha tido uma experiência meio traumática com o professor, eu aprendi que, como professora, eu não devo fazer isso, essas coisas, porque acontece esse tipo de estágio, né, gente, que você não gostou, tal, mas você aprende como não fazer, que você não faria um dia na vida. Então, gente, essa daqui é a parte mais grossa, esse é o relatório propriamente dito. Então, tem que ter essa introdução, tem que ter essa análise detalhada do estágio, por isso que quando você for fazer estágio, você precisa ter um caderninho, ter uma pasta, anotar as coisas, porque senão você não consegue depois fazer o relatório, tá? Esse relatório você pode fazer no final, ou você pode ir escrevendo durante, conforme as coisas forem acontecendo, porque tá mais fresquinho, ok? Vamos lá, gente, deixa eu passar para a próxima página. Aí, gente, uma outra parte do relatório, que é muito importante, que na verdade você vai usar diariamente no seu estágio, então já imprime, já leva no seu caderno, já leva na sua pastinha, ou então pega os dados que tem nessa folha de frequência, que a gente chama de fichão, e aí você põe no seu caderninho, né, tudo isso que vai pedir para você preencher depois. Então você pode preencher primeiro a lápis, a caneta, né, lá no local da escola, se você imprimir assim em branco, e depois você tem que digitar, tá? Isso tudo tem que entregar no final digitado. Então, você vai preencher essa folha de frequência. O estágio é válido após assinaturas das partes, estágio concedente, centro universitário, Ítalo.
O preenchimento correto dessa folha depende das informações mencionadas no termo. Então, assim, você vai fazer esse fichão de acordo com o que você colocou no contrato, os dias que você estagiar e etc. Então, vamos lá. Aluno. Marlon Rafael de Oliveira. ID, não lembro mais, vou colocar qualquer número. Opa, não é tão grande assim também, né? Semestre, agora eu já sei certinho. 5º semestre, tá? Curso, teatro. Põe na letra maiúscula lá, o X. Nível de ensino, Fundamental 2, porque ele está no 5º semestre. Vou colocar maiúsculo, fica melhorzinho. Unidade concedente, qual que é a escola que você está fazendo estágio? Escola Estadual Olímpio Anchieta. Nossa, não sei de onde que eu tiro essas coisas. Data de início do estágio. Vamos supor que o Marlon aproveitou as aulas que eu dei e começou o estágio na segunda-feira, dia 27, tá? Então, ele colocou dia 27/2 de 2023, e a data do término do estágio, ele vai terminar dia, deixa eu ver aqui, consultar o calendário, dia 19 de maio. Então, vamos supor aqui que você colocou isso lá no contrato e você vai estar fazendo agora, do 2 de 2023, tá? Aí, gente, o que se anota no fichão? Todos os dias que você foi na escola. Então, vamos lá. 27/2. Que série que você observou? Sexta série, ou sexto ano, tá? Vamos aqui. Atividade desenvolvida. Observação, participação e regência. Então, assim, você fez observação. Qual que foi o conteúdo? Só o conteúdo da aula. A professora trabalhou pintura a dedo. Tá? Acabou. Não precisa colocar os procedimentos didáticos, não precisa detalhar, não precisa ficar descrevendo aqui a aula, tá? Você vai poder descrever essas coisas aqui lá no relatório, porque o relatório não tem escrito aqui, ó, descrever as tarefas. Então, assim, as tarefas que foram... A professora trabalhou com tais e tais conteúdos, a tarefa de pintura a dedo, eu ajudei a misturar as tintas, ajudei, né, os alunos da carteira, tal. No dia da aula de teatro, eu pude contribuir com uma sketch que eu fiz para eles no começo da aula, para eles observarem como é que era, para depois eles fazerem as deles, tal, não sei o quê. Aí, aqui no descrever as tarefas, você pode pegar as coisas aqui do relatório para você lembrar e escrever lá quais foram as tarefas, tá? Carga horária. Vamos supor que o Marlon chegou a 1h ao meio-dia na escola, meio-dia não dá, né? Que ele sai 11h45. 1h na escola e saiu às 6. Então, ele ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 horas na escola. Sora, mas a escola, 5 horas. Que eu estagiei é grande, então eu fiz assim: uma aula na sexta A, outra aula na sexta C, outra aula na sexta B, outra aula na sexta F. Ok, vamos supor que nesse mesmo dia o Marlon observou aula na sexta, na sétima série, tá? Então ele coloca sexta e sétima série. Aí, mas... opa, saiu errado aqui, gente. Saiu no lugar aqui. Vamos lá. Sexta série, ou aqui, sexta e sétima série. Ah, professora, mas o planejamento é diferente. Então, na sexta série, ele deu pintura, e na sétima série, ele deu teatro. Então, aqui, sexta série, pintura, a dedo, tracinho, sétima série, teatro. Teatro. Ok? Ah, professora, mas eu achei que ficou muito bagunçado, ninguém merece. Então, nós vamos colocar o quê? Você pode colocar, se você assim desejar, tá? É opcional. Vamos supor que você quer separar. Então, você vai colocar aqui, ó. Vamos lá. Vou tirar essa parte aqui que eu coloquei, tá? Aqui, ó. Então, vamos supor que eu quero colocar separado, sexto e sétimo. Então, eu coloco aqui. No dia 27/2, sexta série, observação, pintura a dedo, só que eu fiquei 2 aulas na sexta série. Eu vou colocar aqui, ó, no carga horária. 3 horas.
Servei 3 sextas séries. E no mesmo dia, 27/2, eu fiz o 7º ano, 7ª série, e aí eu fiz uma participação, que eu ajudei o professor. Eu dei o teatro e eu participei da aula, né? Participação, eu ajudei com os alunos, ajudei a se vestir. Então, teatro. Então, você pode colocar aqui mais 2 horinhas, para dar 5 horas, tá? Então, gente, você pode escolher colocar tudo que aconteceu num dia numa linha só, ou se você achar mais prudente, melhor, mais organizado, separar por série, tudo bem, tá? Então, assim, vocês podem escolher. Não esqueçam que vocês têm que fazer. Por exemplo, eu vou colocar aqui dia 28/2, vamos colocar junto, tá? Eu fui no 6º ano. E aí foi só 6º ano. Eu fiz parte, tem que colocar se foi observação, participação, regência, participação, e foi tudo aula de teatro. Aí eu coloco aqui 5 horas. Tá bom? Então, você vai preenchendo todos os dias que você foi no estágio. Então, foi 27, 28, depois da 29 eu não fui, né? Porque estava combinado aí dia 30. Então, eu fui segunda, terça e quinta. Então, dia 30/2, tá? Eu fui no 7º ano e teve participação, que eu ajudei, participação, e teve dança. E eu fiquei lá às 5 horas. Lembre-se que o estágio é desde a hora que você entrou na escola até a hora que você saiu. Independente de ter tido uma aula, 2 aulas, 3 aulas, você vivenciou tudo do estágio a partir da hora que você chegou no estágio até a hora que você foi embora, tá bom? Então, aqui é a folha de frequência. Você vai preencher uma. Aqui no final da página, você põe total da carga horária desta página, tá? Então, você for que o Marlon vai preencher tudo, aí ele vai precisar de outra página. Então, continua aqui embaixo, preenche o cabeçalho de novo, continua aqui embaixo. Precisa de outra página, continua aqui embaixo, tá? Precisa de outra página, continua aqui embaixo. Precisou de 2, 3? Pode tirar as páginas em branco, tá? Ou imprime e depois inutiliza. Gente, no final de cada página do fichão, ó, tá? Tem que ter assinatura do estagiário, assinatura do professor da escola, assinatura idêntica ao termo de estágio do concedente, que é a escola, e o carimbo, tá? Então, quando você for pegar lá no final do relatório, que você for terminar o relatório, você tem que ir lá na escola, com ele todo pronto para a escola fazer isso, tá? Colocar aqui sua assinatura, assinatura do professor, que você assiste a aula, assinatura da escola e carimbo não, assinatura da escola e o carimbo da escola, tá? Com CNPJ. Então, todas as folhas, ó, tem aqui embaixo essas assinaturas e esses carimbos. Depois que você fez, gente, o fichão, a sua frequência no estágio, né? Depois que você relatou a sua frequência no estágio, começa uma outra parte do relatório, que é a avaliação do supervisor de estágio. Então, você vai imprimir essa folha aqui em branco, tá? Para o professor que você fez estágio, ou para os professores que você fez estágio. E ele vai preencher aqui, quesito, higiene pessoal, vestimenta adequada e postura. Se foi bom, com xizinho, tá? Bom, regular ou fraco. Responsabilidade ética, para com a supervisão do estágio, né, com o professor, e para com o grupo, que são os alunos. Bom, regular ou fraco. Iniciativa e interesse, né, de vocês, estagiários, que eles vão estar avaliando. Iniciativa, interesse em busca de conhecimento e aperfeiçoamento profissional. Bom, regular e fraco. Assiduidade, como que foi a sua frequência, se você não faltou no estágio, a sua pontualidade, né, horário de chegar, horário de sair, bom, regular e fraco, e o cumprimento do programa e metas da supervisão. Sua organização, suas habilidades e o seu cumprimento dos programas estabelecidos pelo professor, bom, regular ou fraco. E aqui ele pode fazer comentários. Colocar a data, você assina, o supervisor assina e a escola assina. Tá joia? Então, gente, esse aqui é a única parte do relatório que você pode dar para o professor preencher de caneta, e aí depois você tira uma foto, escaneia e põe lá no contrato de estágio, tá bom? Que aqui não tem como editar, tá? Não tem como aqui escrever aqui, tá? Como tem nessas partes que tem o cinza. Então, é feito de caneta mesmo.
Autoavaliação. O que é isso, professora? Você, estagiário, vai avaliar você mesmo, tá? Então, aqui tá errado, tá? Eu não sei se dá para coisar, mas tá digitado aqui, ó, aqui em cima. De que forma o estágio contribuiu para a minha formação? Então, você vai colocar, contribuiu para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. Como minha atuação foi importante para o espaço do estágio? Olha, a minha atuação lá ajudou bastante o professor, os alunos gostaram de ter mais alguém em sala de aula, não sei o quê, não sei o quê. Como que foi importante a sua atuação lá na escola? Para a escola, tá? Quais estratégias foram previamente organizadas por mim para a realização do estágio? Ó, antes de começar o estágio, eu fiz o contrato, a carta de apresentação, eu fiz um planejamento, eu me organizei, eu tinha um caderno, eu anotava, eu sentei com o professor, fiz um plano estratégico para minha participação e etc. Como percebo a teoria aprendida em sala de aula, lá na faculdade, ou aí na faculdade, e a prática profissional? Então, assim, como que você percebeu essa relação do que você estudou na Ítalo com o que você viu lá nas aulas de artes na escola, tá? Escreve aí. Como ocorreu minha interação com a equipe de trabalho? Professor, diretor, secretaria, alunos, né? E tudo mais. E quais foram as minhas contribuições, as de vocês? Há algum aspecto do estágio que me fez repensar minha prática como futuro profissional? Qual? Olha, eu repensei aqui que quando eu for professor, eu vou ficar bem atento a conhecer meus alunos antes de iniciar o semestre, antes dos conteúdos, né, para saber o que eles já sabem, o que eles não sabem. Eu vou ficar muito atento em estudar os níveis de desenvolvimento da criança para entender o que elas precisam, como que elas agem, como que elas pensam, como que elas sentem. Né? Eu repensei porque eu achei que eu não gostava de adolescentes, mas eu amei dar aula no sexto e no sétimo, foi muito gratificante. Então, algumas coisas que você repensou de como você achava que era e depois do estágio, como é que ficou isso na sua cabeça. São Paulo, dia, mês e ano e a sua assinatura aqui, tá? Esse aqui você vai preencher no computador, tá, gente? Porque é tudo editável. Por final, gente, e praticamente uma das coisas mais importantes é a declaração de cumprimento de horas de estágio, tá? Veja aqui, reconhecida em cartório após término do estágio. Então, aqui, a escola vai preencher, tá? Declaro, para os devidos fins, que o estagiário Marlon Rafael de Oliveira, RG número 30.688.401.2, CPF 0234 80 89 9 69, no Centro Universitário Brasileiro, no curso de teatro, semestre, quinto semestre, com ID. Vamos lá, o ID. Cumpriu o total de 150 horas referente ao nível em anos finais do ensino fundamental. Professora, mas no final das contas, eu fiz 153 horas. Coloca 153. Ah, eu fiz 200, que eu gostei tanto que eu fiquei lá fazendo estágio. Coloca, tá? Sempre sob supervisão dos profissionais responsáveis. Data do dia que termina o estágio, tá? Data, mês e ano. Aí a escola assina, o diretor, o supervisor, quem é o responsável, coloca o carimbo com o CNPJ da escola, o nome da empresa, Escola Estadual, nem lembro mais o que é, Odílio, não é, né? Anchieta, acho que era Olímpio, Anchieta, o endereço da escola, a localidade, né, a cidade, o nome do declarante ao diretor era o Dorival Silva. E o cargo do declarante ele era o diretor. Aí, gente, o diretor vai assinar e vocês vão falar qual cartório que você tem essa assinatura para eu ir lá reconhecer. Aí você vai lá no cartório e vai fazer o reconhecimento dessa assinatura para aí então saber que realmente foi essa pessoa que assinou, tá? E o estágio aí é verdadeiro e não fictício. Gente, passando aqui, então, o relatório de estágio,
né, a explicação sobre o relatório de estágio. Eu vou abrir para perguntas, mas antes de abrir para perguntas, eu vou falar uma coisa muito importante. Ó, quando vocês terminarem o estágio, todos esses detalhes mais burocráticos lá na escola, os documentos todos, para vocês finalizarem o estágio, mandar para mim, aí eu vou corrigir para dar nota para vocês, né, passarem nessa matéria estágio, poder se formar. Quando vocês forem entregar o estágio na Ítalo, o estágio desse semestre, vocês têm que entregar 4 documentos. 4, lá no protocolo, tá? Você vai abrir o protocolo. Entrega de estágio curricular supervisionado não remunerado. Clica. Aí você vai ter um local lá que você pode anexar 4 documentos. 1, carta de apresentação do estágio. Aquela primeira que você pegou no site da Ítalo, que você foi lá na escola e eles assinaram autorizando você fazer estágio lá. Então, esse é o primeiro documento que você vai anexar. Segundo documento é o o contrato de estágio, assinado pela Ítalo, assinado pela escola, assinado por vocês. Todo ele já pronto e feito lá no começo, tá? Terceiro, o relatório de estágio. E por último, que pode ser junto com o relatório ou pode ser separado, é melhor até que seja separado, ou pode ser junto, tudo bem, é essa declaração das horas realizadas com firma em cartório, que é essa última página que eu acabei de passar para vocês, tá? Que é a declaração, essa aqui, ó, declaração de cumprimento de horas de estágio. Então, voltando, vocês têm que anexar no envio de estágio de vocês. Carta de apresentação, contrato de estágio, relatório e essa declaração de cumprimento de horas de estágio. 4 documentos, tá? Mandou os 4 documentos, vai ser avaliado. Eu avaliei. Tem coisa errada? Só pode entregar de novo no semestre que vem. Se for entregar no último dia, tá? Professor, eu queria entregar, queria que você corrigisse. Se tivesse algum erro, eu queria ter a chance de corrigir. Não pode mais isso que nem o ano passado, tá? Então, se você quiser correção, você tem que mandar 2 ou 1 semana antes, eu olho, corrijo, se tiver assinatura faltando, alguma coisa faltando, eu mando de volta para você conseguir reenviar corretamente no prazo, tá? No prazo de estágio. Então, vocês têm que fazer isso, ok? Deixa eu pegar aqui o calendário da Ítalo para passar para vocês agora. Deixa eu pegar aqui. Para passar para vocês agora sobre a entrega, que dia que é o prazo final para entrega do estágio, tá? Vocês devem ter o calendário acadêmico, a Márcia deve ter também, né? Mandado para vocês. Mas está aqui também no meu. Estou pegando no celular aqui, tá, gente? Que é mais fácil. Então, aqui, ó. Calendário acadêmico, não sei se vai dar para ver. Aqui. Então, a entrega do estágio, gente, tá? O prazo final para entrega de estágio e atividades complementares, é o mesmo dia, tá? Se vocês quiserem anotar, é no dia 11 de junho. 11 de junho, tá? 11 do janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 11 do 6, ok? Então, está aqui registrado nessa aula sobre relatório de estágio, que a entrega do estágio, o prazo máximo é dia 11 de junho. Se você quiser que eu faça correção, tá? Você tem que entregar até no máximo 1 semana antes, tá? Lá no protocolos, para eu poder corrigir. Ou seja, o prazo é dia 11, que é um domingo, você tem que entregar até domingo, dia 4. Se você entregar até domingo, dia 4, na semana eu faço a correção, na sexta eu devolvo, ou na quinta, ou na quarta, e você pode corrigir para entregar no dia 11. Eu aconselho, quanto mais rápido você entregar, melhor para eu corrigir, lançar a nota e poder voltar para vocês corrigirem. Se você falar assim, professora, não precisa voltar para eu corrigir, eu tenho certeza que está certo, eu fiz tudo o que você pediu. Então, o prazo é dia 11. Entregou, está certo, ok.
não entregou, tá errado, aí vai corrigir e entregar só no semestre seguinte. E aí, quem tá no sexto semestre não vai se formar, porque entregou errado, tá, gente? Então, fique atento a isso. Por exemplo, vamos supor que o Marlon entregou e faltou a assinatura do diretor da escola. Eu vou mandar de volta, né, em deferido, Marlon, faltou a assinatura do diretor. Aí, se ele entregou antes, ele pode ir lá pegar a assinatura do diretor, conhecer firma e reenviar até o dia 11 de junho. Se ele entregou dia 11 de junho e não tinha essa assinatura, nhau, né? Daí, se ele vai fazer isso, pegar de volta o relatório, pegar a assinatura do diretor, reconhecer em cartório e vai entregar no semestre que vem, quando ele estiver no sexto. Quem estiver no quarto, mesma coisa. Agora, quem já estiver no sexto, não tem semestre que vem, né? Aí vai ficar com uma DP e vai ter que rematricular na Ítalo só para entregar estágio. Então, gente, cumpram as datas, cumpram os prazos, que é o melhor que vocês têm a fazer. É isso, gente. Dúvidas? Vamos lá, tem aqui umas dúvidas no chat. Se eu falar que o professor não gostava de mim na sala, no relatório, eu acho que ele não vai querer assinar. Igor, é o seguinte, é um risco que você corre. O professor, vou falar para vocês, geralmente ele nem lê o relatório. Mas se você ficar assim, constrangido de falar mal do professor, então não coloca no relatório, só pega para si, aprende, né? E pronto. Então, tem essa questão, tá, gente? Mas assim, se você falar, o professor teve uma certa resistência no começo, foi uma impressão minha que o professor estava um pouco incomodado com a minha presença, né? Eu fiquei também pensando nisso, que eu podia melhorar. Você pode escrever com palavras assim mais gentis ou não coloca, tá? Não tem problema, porque daí você não precisa se prejudicar também, né? Como é? Fazer provas contra si. Vamos lá. Everton, professora, me tira uma dúvida, por gentileza. Olha que fido. Eu não vou conseguir fazer estágio no Fundi 1 agora. Está no quarto semestre, será, Everton? Mas consegui uma escola de ensino médio. Tudo bem eu fazer esse estágio e no próximo fazer o ensino fundamental 1? Lembro a Marta ter falado que podia. Calma aí. Ter falado que podia. Cadê? Mas quero confirmar essa informação, porque também é uma dúvida dos outros colegas. Everton, não pode, tá? E a Márcia falou para mim, bem assim, veemente, que não pode. Se você está no quarto semestre, só pode fazer estágio do quarto, no Fundamental 1. Se você está no quinto, você só pode fazer estágio do Fundamental 2 e do 1, porque já passou. Se você está no sexto, aí você pode fazer estágio do médio, do Fundamental 2 e do Fundamental 1. Por quê? Porque pressupõe que quando você está no quarto, você tem os conhecimentos de matérias que você precisa ocultar para conseguir entender o Fundamental 1. Supõe-se que no quinto semestre você tem mais elementos, mais conhecimentos, mais matérias que você cursou para poder fazer o Fundamental 2. E só no sexto semestre que você vai ter condições, tá, de conhecimentos aprendidos na Ítalo que você vai poder fazer o ensino médio. Então, não pode, tá, Everton? Se você está no quarto semestre, você tem que fazer ensino fundamental 1. Você não pode fazer do ensino médio agora. Você não pode fazer do ensino fundamental 2 agora, tá? Então, assim, não pode, pelo amor de Deus. Marlon, professora, se o responsável pela instituição de ensino não tiver registro e assinatura em cartório e não tiver disponibilidade de fazer, como procedo? Marlon, essa possibilidade é nula, tá? Por quê? Porque na escola tem alguém que assina todos os documentos da escola. E essa pessoa, ela tem que ter firma em cartório, tá? Todo adulto, gente, geralmente tem firma em cartório, ainda mais quem trabalha em instituição e é o responsável pela instituição. Se a pessoa não tiver firma reconhecida em cartório, você tem que pegar a assinatura de uma pessoa da escola que tenha assinatura, né, registrada em cartório. Então, pergunta lá, olha, o diretor vai... Quem é o responsável por assinar os documentos da escola? É o diretor. É o supervisor. Não, é a secretária-geral. Então, ela tem firma em cartório? Tem. Então, assina aqui, por favor. Ela não tem? Quem daqui que tem? Tem que assinar o estágio. Então, gente, cuidado com isso, tá? E vou falar para você, Marlon, nunca aconteceu em 4 anos que eu estou dando aula de estágio aqui na Ítalo, de um aluno, o professor da escola não tinha firma em cartório, porque para assinar os documentos da escola perante a prefeitura, perante o Estado, perante o Ministério da Educação, tem que ter reconhecimento em cartório, tá? Então, sim, não pode, tá? Tem que ser alguém que tenha firma em cartório. Isso, estou no quarto. Então, Everton, então você só pode fazer
estágio no ensino fundamental 1 agora, tá, Everton? Muito cuidado com isso. João Victor Santos Freire, professor, eu fiz o ensino fundamental 1, mas eu não consegui pegar as assinaturas e enviar. Eu preciso pegar o termo aditivo? João, se você terminou o estágio, só faltou as assinaturas, não precisa pegar termo aditivo. É só pegar as assinaturas, finalizar a documentação. É bem isso, o Everton. Chora mesmo, tá? Mas não é uma determinação minha, nem da Márcia, tá? É do MEC, é da instituição, a gente tem que seguir, infelizmente. Eu fico triste também de eu ser a portadora dessa notícia para vocês. É mó bafão, fico com vergonha, mas precisa. João Vitor, então é o seguinte: se você terminou o estágio semestre passado, né, as aulas, as observações, e só faltou entregar, não precisa de aditivo, é só colocar lá no protocolo de estágio lá da Ítalo, já pode mandar. Se você não terminou as horas de estágio e precisa continuar o estágio, aí tem que ter termo aditivo, tá bom? Marlon, show, brigadão. Aê, Marlon, obrigada por doar seu nome. Everton, é o seguinte. Professora, mas eu não vou conseguir fazer o Fundamental 1 agora. Então, você pega as informações, respira fundo, Everton, e se programa para fazer o 1 e o 2 semestre que vem. Mas no semestre que vem, se você deixar os 3 para o sexto, você vai ter que fazer 6 horas por dia de estágio, 30 horas por semana, todos os dias, desde o primeiro dia de aula até o último. E tem que vir da cidade, dependendo do calendário, dos feriados, essas coisas, tá? Mas tenta se organizar, Everton. Vai atrás de uma escola. Você não falou que ia conseguir fazer agora no ensino médio, no Fundamental 1, não? Vai lá tentar ver uma escola perto da Ítalo, perto do seu trabalho, perto da sua casa, que dê para você fazer um pouquinho, pelo menos, tá? Gente, é isso então. Se vocês tiverem mais dúvidas, coloque aqui no chat ou abre aí o microfone, a câmera, para a gente ver. Ou então, são 5 para 1. Joinha. São 5 para 1. Opa, está acabando a bateria, não estava carregando. São 5 para 1, então, quem não tem mais dúvida, obrigado pela presença. Daqui a pouquinho eu mando o recadinho, tá? Com a gravação, tudo, com o relatório para vocês. E obrigado pela participação. Saudades dos que eu já dei aula. Prazer em conhecer para quem chegou agora. Tchau, gente.